Fala galerinha, mais uma videoaula aí para nossas atividades. A aula que eu vou colocar para vocês hoje é sobre razões entre os segmentos. Isso aqui é uma aula do componente curricular do nono ano. Ela é o início para darmos continuidade à trigonometria. Depois das razões vem semelhança de triângulo, depois vem teorema de Tales e assim por diante. Bem, mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, apertar o sininho das notificações para poder estar recebendo aí as nossas videoaulas para vocês poderem tirar as dúvidas, ok? Mas, não sem muitas delongas, vamos lá. Razão entre os segmentos. A razão entre os segmentos é a razão entre números que são expressas por medida desse segmento. Como assim, professor? Por exemplo, eu tenho aqui um segmento de reta que vai de A até C. Nesse segmento de reta eu tenho A e B. Então a distância entre esses dois pontos dá 2 unidades. De B a C eu tenho 6 unidades. Então de A até C eu teria 8 unidades. Ok? Então vamos lá, o que eu devo entender sobre razão? Eu peguei esses dois segmentos, o segmento AB e o segmento BC. Eu quero saber qual é a razão entre esses dois segmentos, ou seja, qual é a comparação entre esses dois segmentos, quanto é que vale a relação entre eles. Então olha só, geralmente se eu for pegar do menor para o maior, eu vou dizer que ele é metade, um quarto, um oitavo e assim por diante. Se eu pegar a distância do maior para o menor, eu vou dizer que ele é o dobro, razão proporcional em tamanho. Ou ele será o dobro, o triplo, assim sucessivamente, ok? Então a razão é mais ou menos isso. Sabe-se que uma razão é uma fração, que o resultado dessa fração já é um número decimal ou um número exato. Confere? Quando é um número decimal, significa que ele é muito pequeno. Quando é um número exato, ele é muito grande. Então, o maior número exato também pode dar uma relação de números quebrados, entendeu? Mas enfim, olha só, eu estou dizendo que o segmento de reta ele é expresso da seguinte maneira. Então tem um AB, barrinha, BC, barrinha. Qual é a razão desses elementos aqui? Então ele está dizendo que AB está para BC numa razão proporcional. Pode ser a metade, pode ser o dobro, pode ser fracionado e assim sucessivamente. Então olha só, eu sei que o AB, esse segmento de AB vale 2. Então coloquei 2 aqui, ó. Também eu sei que o BC, ele vale 6. Então coloquei aqui embaixo 6. Então a relação BC é igual a 6, AB 2. 2 sobre 6. Simplifica essa fração por 2, então vai dar 1 sobre 3. Significa que AB está para BC numa razão proporcional de 1/3 ou de 0,33 unidades. Confere, nesse caso aqui está dizendo que ele é muito pequeno. Para essa aula é importante você saber aqui a nossa escala de metragem. Sabe-se que o metro é a nossa unidade de medida no sistema internacional, ele é a base. Daqui em diante você aumenta 10, então vai dar o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Daqui vai ser os menores, decímetro, centímetros e milímetros. Eu coloquei essa tabela aqui para vocês observar que em alguns casos nessa atividade você precisará fazer a transformação de valores, ou seja, às vezes ele vai estar em metro, mas a questão está pedindo quilômetro, e aí você precisa transformar aqui. Uma das coisas também que essa tabela ajuda, e da maneira que eu estou propondo para vocês não precisam fazer aquela regra de 3 símbolos que sempre pede para transformar, ok? Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Calcule a razão entre esses segmentos. Esse segmento aqui, muitas das vezes, eles nem colocam o valor, mas eu vou colocar aqui, ó. Vamos supor que esse aqui é o A, esse aqui é o B. Esse aqui é o C e esse aqui é o D. Sempre poderá variar os segmentos. O segmento aí que determina o problema. Então ele diz o seguinte: calcule a razão entre esses dois segmentos. Se eu for fazer letra A razão de AB
para CD, eu terei um valor. Se eu tiver a razão de CD para AB, eu também terei um valor. Então, quero que vocês prestem atenção. Nessa relação aqui, eu terei o menor para o maior. E nessa relação, eu terei o maior pelo menor. Significa que aqui vai ser pequeno e aqui vai ser grande, ok? Então, preste atenção. Uma coisa também que eu pedi para vocês observar é que aqui, ó, 50 mm, 10 cm. As unidades de medidas não estão no mesmo padrão. Então você precisa colocar no mesmo padrão. Ou você coloca esse nesse padrão, ou você coloca esse nesse padrão. Professor, e agora o que eu faço? Calma, isso é bem simples, preste atenção. 50 mm, você vai pegar esse 50 e colocar na unidade mm. Então tá aqui, ó. mm, mm. Então você coloca o zero aqui, ó. 0, 0, 5. Desculpa. 0, 5. E agora você vai pegar o 10 e colocar na unidade de medida cm. Então você vem aqui no cm e coloca o 10. 10. Se você quiser transformar o cm para o mm, é só acrescentar o zero aqui, ó. Ou, se você colocar o 50 mm para o cm, é só deslocar a vírgula para cá. Então fica aqui, ó. Então, esse aqui vai ficar 5 cm, que aí você pode trabalhar esse para esse, ou você trabalha o 10 em mm. Então aqui vai ficar 10, coloca mais um 0, 100 mm. E aí fica a critério do cliente, qual que ele vai fazer. Lembrando que a observação aqui é sempre trabalhar na unidade de medida. Como ele está em mm, então todos os números devem estar em mm, então você acrescenta o zero. Como ele está em cm, no caso aqui a vírgula desloca ou você apaga o zero. Você apagou o zero, então todos eles estão em cm, ok? Então está aí a solução. Nós iremos trabalhar em cm, unidade de medida. Fechou? Quanto é que vale o AB em cm? Então aqui vale 5. 5 cm. E o CD vale 10 cm. Bem, isso aqui é uma fração, toda fração ela é uma fração redutível, você pode simplificar ela dividindo todos os dois elementos por 5. 5 dividido para 5 é igual a 1 e 10 dividido para 5 é igual a 2. Então a resposta é 1 sobre 2 ou 0,5 cm. Nesse caso aqui ele está dizendo que este segmento aqui em relação a esse, ele é a metade. Ok? Agora vamos fazer essa situação aqui. O CD vale 10 e o AB vale 5. 10 dividido para 5 vai dar 2 cm. Nesse caso aqui, esta razão está dizendo que esse segmento ele é igual a o dobro dele. A razão entre eles está para 2. Significa que aqui é o dobro. E esse aqui está para esse numa relação de a metade. Ok, pessoal? Então, vamos lá para mais um exemplo. Segura as pontas aí que eu vou já voltar. Bem, galerinha, então aqui mais um exemplo, exemplo 2. Eu peguei esse exemplo agora aqui, um exemplo meio um pouco mais complicado por teoria, mas o objetivo é que possamos entender as questões difíceis. Quando você aprende as questões difíceis, ela torna-se fácil. Nessa questão,
Eu gostaria que você, para o entendimento, desse um pause no vídeo, tentasse fazer, tá certo? Tenta fazer aí. E aí depois, quando você concluir, você vem, inicia o vídeo e verifica se está correto, tá bem? Beleza? Então eu creio que você já fez isso e agora vamos resolver. Na figura M, M é o ponto médio. Então esse M aqui, ele é o ponto médio. Ou seja, o que é o ponto médio? O ponto médio ele divide o segmento em duas partes iguais. Ou seja, essa distância é igual a essa distância. AM é igual a MC. Então, conceito básico, o ponto médio AM é igual a MC. Então, os dois segmentos são iguais. Ou seja, se daqui para cá vale 10, então daqui para cá também vale 10. Certo? Ponto médio divide o segmento em duas partes iguais. Beleza. Então, ele dividiu AC em duas partes iguais. Então, daqui para cá eu tenho essa distância e daqui para cá eu tenho a distância que é igual a essa. Outra informação básica. Ele diz que o segmento AB está para BC numa razão de 1 para 2. Significa que o AB é a metade do BC. Então aqui deve dar uma distância e essa distância aqui ela vai ser metade dela. Qual é a medida de AC? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Outra informação importante também no segmento de reta é que cada pontinho desse aqui, essa distância dessa para cá eu devo somar, tá? Soma-se esse com esse, soma-se com esse. Então cada pontinho desse aqui significa que é uma distância somada com todas. Tudo bem? Então, vamos lá. Se você observou, eu vou colocar bem aqui, ó. De A a M, eu estou somando AB, então X mais BM. Quanto é que vale BM? 2. Então, X mais 2. Confere. Ok, então vamos lá. Agora ele está dizendo o seguinte: se essa distância de A a M vale X mais 2, então essa distância aqui também vale X mais 2. Deixa eu colocar aqui, ó. X mais 2. Tudo bem? Só que é o seguinte, a informação que ele tem é que o AB e o BC... Opa, então eu preciso descobrir quanto é que vale o BC para eu poder resolver essa solução. Então vamos aqui no B, ó. Aqui o B e ele vai até o C. Então eu quero essa distância que vai de B até C. Essa distância daqui para cá ela vale 2, então daqui para cá vale 2. Lembre-se que eu falei aqui, você deve somar. Então de B até C vale 2 mais X mais 2. 2 mais 2, 4 mais X. Então essa distância aqui, ela vale 4 mais X. Essa distância aqui vale X mais 2. Essa distância aqui para cá vale 2. Essa aqui vale X. Daqui para cá vale X mais 2, tá certo? E assim podemos resolver agora a nossa situação. Então deixa eu só colocar aqui, vou apagar essa aqui para não confundir, tá? Daqui para cá vale X, daqui para cá vale 2, então aqui fica X mais 2. Esse aqui por ser igual a esse, X mais 2. E agora vamos resolver. Então AB está para BC, uma razão de 1 para 2. Beleza. Quanto é que vale o AB? O AB vale X. Eu vou colocar bem aqui, ó. X. Quanto é que vale o BC? O BC ele vai valer 4 mais X. 4
mais x. Esses dois estão numa razão de 1 para 2. E agora na regrazinha básica, você multiplica meio pelos extremos. Lembrando que esse cara aqui ele é um binômio, tá? Então 1 deve ser multiplicado com os dois elementos. Então a resposta vai ficar 1 vezes 4x, eu vou colocar aqui 1 vezes 4 mais x, que é igual a 2 vezes x. 2x. Então, resolvendo o problema, então vai ficar 4x, 4 mais x é igual a 2x. Resolvendo o problema, deixa eu colocar aqui. Então vai ficar x é igual, esse 2 aqui ele passa para o primeiro membro, então vai ficar menos 2x, que é igual, esse 4 aqui ele passa lá para o segundo membro, ele vai dar menos 4. Então x menos 2x é igual a x negativo, que é igual a menos 4. Não pode ser variável negativa, você multiplica tudo por menos 1, então aqui vai ficar x, que é igual a 4. Beleza, então agora vamos resolver o problema. Se x é 4, então eu vou substituir agora o x por 4. Então, essa distância aqui ela vai ficar, deixa eu colocar aqui por outra coisinha, ela vai ficar 4. Essa distância aqui vale 2, certo? Então, AB4, BN2. Então, de A a N vai valer 6. Então, daqui para cá vale 6. E daqui para cá vale 6. Certo? Quanto é que vale o AC? 6 mais 6. Então, meu AC é igual a 12. Tranquilo? Então, vamos para mais um exemplo. Beleza, galerinha? Vamos para mais um exemplo aí, agora o exemplo 3. Esse exemplo ele é igual ao exemplo 2, tem o mesmo pensamento, só que neste exemplo ele não tem o desenho, tá certo? Então, vamos lá, tente resolver aí, dá um pause no vídeo, verifica se você encontra a questão correta. Essa questão, como ela não tem o desenho, eu vou tentar fazer um pouco melhorzinho explicado, já que a questão anterior, o nosso espaço ficou pequeno, então vamos tentar resolver, ok? Creio que você já resolveu, então vamos verificar se você acertou. Primeiro, fazendo a interpretação da questão. Considere um segmento, considere um ponto B pertencente a C. Significa que este segmento ele vai de A até C. E ele diz que um ponto B, vamos colocar esse ponto B bem aqui. Esse ponto B, ele pertence a esse segmento. Ele diz que esse ponto B ele está distante 12 centímetros da extremidade de A. Então, daqui para cá, ele vale 12 centímetros. Considere um ponto B pertencente a C, distante 12 centímetros de A. Então, daqui para cá vale 12. Sabe-se que a razão de AB está para BC numa relação de 4 para 7. Então, ele diz o seguinte, que AB está para BC numa razão de 4 para 7. Fechou? Então, agora é bem simples de resolver. Vamos lá. Quanto é que vale o AB? O AB vale 12. Quanto é que vale o BC? O BC ele não sabe quanto é que ele está. Então, eu vou chamar ele de X. Então, o meu AB vale 12. AB. O BC eu não sei quanto é que ele vale, eu vou colocar X.
ele está numa razão de 4 para 7. Então, desta forma, agora eu posso descobrir quanto é que vale o BC. Então, você multiplica aí meio pelos extremos, x vezes 4, então vai dar 4x, que é igual a 7 vezes 12, 7 vezes 10 vai dar 70, 7 vezes 2, 14, então vai dar 84. X é igual a 84, o 4 está multiplicando, ele passa dividindo. O x é igual a 84 dividido para 4 é igual a 21. 84 dividido para 2 dá 42, dividido para 2 de novo dá 21. Então nós descobrimos que o x vale 21. Então você deve ficar atento que muitas das vezes a questão ele pede um problema e na solução você encontra um valor que não é o problema, por isso que deve interpretar a questão. Beleza, então o segmento AC ele é igual daqui até esse ponto, então de A até B mais de B até C. Então o AC ele é igual a AB mais BC. O meu AC ele é igual, o AB vale 12 e o BC vale 21. O meu AC é igual a 21 mais 12, 33 centímetros. Ok? Centímetros, centímetros, centímetros. Então, galerinha, espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês aí. Fique com Deus, até a próxima. E fui. Não esqueça de dar o seu like aí, tá? Vamos ajudar o canal.